Hoje eu quero falar sobre violência sexual, divisão familiar, filho birrento e com segundas intenções e pais frustrados com seus filhos. São assuntos que encontramos no Devocional 2024 de hoje, no livro de 2 Samuel, capítulo 13, 14 e 15. Isso mesmo. Estou falando da história de Davi e de seus filhos. Se ele, sendo o rei de Israel, a menina dos olhos de Deus, um homem segundo o coração de Deus, viveu esse drama e tudo isso depois do erro que ele cometeu, então vieram as consequências, quem somos nós para não passarmos por situações dolorosas, situações dificílimas, como por exemplo, os filhos quando são inconsequentes e as amizades que na verdade são más influências. Era o caso de Amnon, o primogênito de Davi. Ele tinha uma obsessão por Tamar, sua meia-irmã. E, além disso, a má amizade que ele tinha com Jonadab. Nós vemos aí exatamente uma cena como nos dias de hoje. Filhos que são inconsequentes e que têm amizades que só os conduzem com seus conselhos aos maus caminhos. Vamos ler o que está escrito no versículo 1 ao 5 do capítulo 13. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Essas aqui são algumas das características de que não era um amor, porque amor não conduz uma pessoa a tal comportamento e condições. E aí ele continua. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então eles eram primos. E aí diz, Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me comida, comerei de sua mão. Veja a sagacidade desta má amizade. Você que está me acompanhando agora e tem filhos, precisa atentar para as amizades que os seus filhos têm e que estão sendo construídas, porque elas formarão o procedimento de seus filhos, porque o meio em que se vive influencia uma pessoa de forma negativa ou positiva, dependendo com quem esta pessoa convive. No versículo 13, nós vemos o desespero de Tamar, quando chega ao ponto de fazer uma proposta, quando Amnon tentou tomá-la, de um casamento. Isso era proibido naquela época. Levíticos 18, no versículo 11, vemos isso. Mas era o desespero dela, era uma tentativa dela sair dali dos braços do seu meio-irmão. E, por fim, ela foi abusada sexualmente. Eu sei que agora, me acompanhando, nós temos pessoas que viveram esse drama em alguma ocasião. Talvez você esteja até hoje traumatizada por causa disso, porque lendo uma palavra como essa, vem à tua memória aquela cena em que ocorreu o abuso. Mas Deus, Ele é poderoso para curar você desta ferida que
se abriu, como aconteceu com Tamar, e nós vemos mais à frente que a dor era profunda dentro dela. A palavra de Deus mostra no versículo 15 que aquela obsessão de Aminon se tornou em aversão. São características de uma pessoa que está psicologicamente com problemas, emocionalmente, mentalmente. Ela tem dupla personalidade. Ela age como uma pessoa completamente descontrolada, como aconteceu com ele, que ora estava obcecado por ela, depois a enxotou do seu quarto. E no versículo 16, vemos que ela se cobriu completamente e tentou esconder a sua vergonha, pedindo para que Aminon a aceitasse, para que ele casasse com ela. Porque era mais doloroso ela ser desprezada e viver carregando aquela vergonha do que se casar com ele. E aí nós vemos ela saindo daquela forma tão dramática. No versículo 19 diz assim: Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Vestes simbolizavam a personalidade de uma pessoa. Rasgá-las representavam um ferimento profundo. Você que está carregando uma dor dentro de você, é como se você estivesse com sua alma rasgada, seu interior completamente dilacerado. As cinzas, elas falam de morte. Colocá-las sobre a cabeça simbolizava como se essa pessoa tivesse morrido. É assim que você se sente, um vivo morto, um morto vivo, que anda perambulando como Tamar estava. Mas Deus te vê. E por isso ele colocou você aqui para acompanhar esta transmissão, este devocional. Porque ele é a sua cura. Ele pode restaurar o seu íntimo. A tradução mais antiga, quando mostra que Davi descobriu aquela cena desesperadora, a tradução mais antiga da Bíblia diz que Davi não quis repreendê-lo por ser o primogênito e por amá-lo. Ele demonstra essa mesma tolerância não só com Aminon, mas também com Absalão. Pais, não passem as mãos, não passe a mão na cabeça de seus filhos quando tiverem um mau comportamento. Não faça vista grossa. Não coloque uma venda nos seus olhos, querendo não ver o que está diante de você. Peça sabedoria a Deus para que Ele lhe conduza em como proceder com o seu filho, sua filha, em um momento como esse, em que eles estão agindo de forma inconsequente. A palavra de Deus mostra no versículo 28 e 29 o quanto é triste quando há divisão familiar. A palavra de Deus diz assim, veja só, no versículo 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou-lo ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Que triste, uma família dividida. Morte, tragédia. Quantos que agora me acompanham, que estão vivendo exatamente essa cena, porque é um contra o outro. Eu vivo recebendo mensagens de pessoas dizendo que é um brigando com o outro, é um ferindo o outro, é um maltratando o outro dentro de casa. E isso só Deus é quem pode restaurar. Se isso tem acontecido em sua família, recorra àquele que é o único poderoso para restaurar o seu lar. No capítulo 14, no versículo 28 ao 33, mais um comportamento de um filho que não gosta de ser contrariado. Aliás, quem não gosta
todos nós não gostamos de sermos contrariados. Mas quando somos pessoas de Deus, então temos o domínio sobre a nossa carne e conseguimos entender que em inúmeras ocasiões precisamos ceder. Jesus ensinou isso quando disse que quando alguém te mandar andar 1 milha, ande 2. É óbvio que você não iria querer andar 1 milha. Aliás, tem pessoas que a vontade dela não é andar nem metade de 1 milha. Mas ele fala, ande 2. Se alguém te pedir uma capa, dê 2. Se alguém te bater na face, dê a outra. É difícil ser contrariado e aceitar. Mas quando estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, nós recebemos de Deus essa capacidade. No capítulo 15, do versículo 1 ao 16, nós vemos o comportamento de Absalão em querer se reconciliar com o pai. Na verdade, isso foi minuciosamente calculado, mas com segundas intenções. Ganhar as pessoas para si, como ele fez na porta da cidade, isso ocorre não só naquela época, mas hoje em dia dentro de famílias, dentro de empresas. Essas pessoas são perigosas. Cuidado com aquelas pessoas que ficam querendo ganhar para si seguidores, adeptos. Davi fez vista grossa para com o comportamento do seu filho. E o que aconteceu? Ele tramou contra o próprio pai. No versículo 14 ao 18, nós vemos pais como Davi vivendo em fuga de seus filhos, por eles serem extremamente agressivos. Você tem vivido isso? Você colocou um filho no mundo, uma filha no mundo, e ele tem tramado de todas as formas possíveis e imagináveis para te prejudicar. Então, como reverter essa situação? Existem momentos na vida que parece que não tem o que fazer. São nesses momentos que nós precisamos confiar em Deus. E mesmo em lágrimas, Davi confiava e sabia que Deus estava no controle de tudo. No versículo 23, vemos as lágrimas de um pai desolado, que retrata a impotência de não ter o que fazer. E quando você vive isso, derrame suas lágrimas diante de Deus, porque Ele as enxugará e transformará essa lágrima em alegria. Ele promete isso. No versículo 30, quando vemos Davi com a cabeça coberta, era uma expressão de perda da liberdade, condição de extrema humilhação. Quantos que vivem assim, só olhando para baixo, não tem ânimo e disposição de levantar a cabeça. Tamanha tem sido a dor e a humilhação que você vive. Mas levante a sua cabeça, olhe para o alto, olhe para Deus, porque é dele que vem o seu socorro. No versículo 24 ao 37, finalizamos o devocional de hoje vendo Uzai, Zadok e Itai. Homens que mesmo com toda aquela divisão e rebelião que houve, eles permaneceram leais e fiéis aos seus princípios. Nós não podemos vender e nem nos vender. Não podemos deixar aquilo que temos de mais valioso, o nosso caráter. Observe isso. Se por acaso você não tem substituído a palavra de Deus por opiniões humanas, por determinações humanas, não se venda, porque tudo o que fazemos, nós vamos prestar conta. Seja fiel e leal a Deus, como estes homens foram fiéis e leais a Davi. Se esse vídeo de hoje te ajudou, mande para o maior número de pessoas. Deixe o seu like e o seu comentário. Você é especial para Deus. Amanhã vamos acompanhar a morte de Absalão. Até lá.